Antes de começarmos, se você quer acordar de vez desse torpor que te mantém cego, perdido e vivendo no automático, se você quer romper definitivamente o ciclo do vazio, da mediocridade e da alienação, se inscreve agora neste canal, porque aqui a gente quebra as ilusões, destrói mentiras convenientes e te entrega a verdade que ninguém tem coragem de te dizer. Filosofia aplicada, reflexão profunda e um choque de consciência que vai te tirar do transe. Bora pra cima. Você já percebeu que muitas vezes acorda, vive, respira, mas não vive de verdade? Já notou como os dias passam, as semanas escorrem, os meses se acumulam? E quando você olha para trás, percebe que estava apenas existindo, mas não vivendo? Por que será que tantos homens hoje estão anestesiados? Por que será que tanta gente anda perdida, sem visão, sem direção, sem propósito? O que foi que fizeram com você? Ou melhor, o que foi que você permitiu que fizessem com você? Será que você já parou para pensar em como a vida virou uma sequência de repetições vazias? Acorda, corre, trabalha, se distrai, se entorpece, dorme e repete. Onde foi que você perdeu a conexão com sua própria consciência? Quando foi que você deixou de ser autor da sua história para se tornar apenas um espectador passivo da própria existência? Kant te perguntaria sem rodeios: se você é um ser racional, dotado de consciência, por que vive como uma máquina programada para consumir, reagir e obedecer? Quando foi que você abriu mão da sua autonomia? Será que percebe que sua vida está sendo guiada não pelos princípios que sua razão deveria construir, mas pelos algoritmos, pelos desejos fabricados, pelos impulsos que te vendem como naturais, mas que são cuidadosamente moldados para te manter exatamente onde você está? Cego, anestesiado e vazio? Pensa, por que é tão difícil hoje simplesmente estar em silêncio consigo mesmo? Será que é porque, no fundo, esse silêncio revela tudo aquilo que você vem tentando ignorar? Será que você percebe que toda vez que corre para distração, seja redes, séries, comida, prazeres fáceis, você está fugindo de uma verdade incômoda? E que verdade é essa? Será que você já percebeu que a sociedade inteira foi construída para te manter distraído? Você já se deu conta de que quanto mais você se perde no superficial, menos você questiona? Menos você reflete? Menos você percebe que está vivendo uma existência que não é sua, mas que foi programada para você aceitar como normal? E se eu te perguntar agora, quais foram as últimas escolhas que você fez, que foram realmente livres? Kant te olharia no fundo dos olhos e perguntaria: se liberdade é agir segundo leis que você mesmo dá a si, onde está a sua liberdade? Cadê essa autonomia que deveria ser o fundamento da sua dignidade? Você vive segundo quais leis? As que você mesmo escolheu? Ou as que foram impostas sorrateiramente, disfarçadas de liberdade, mas que na verdade são correntes invisíveis? Por que será que você se sente vazio, mesmo quando tem acesso a todo tipo de prazer? Por que a satisfação nunca dura? Por que a ansiedade cresce? Por que o tédio te consome, mesmo cercado de entretenimento? O que falta, afinal? Será que falta mais prazer? Mais estímulo? Ou será que falta exatamente o contrário? Falta sentido? Falta propósito? Falta disciplina? Falta vida guiada pela razão? E quando foi que você começou a aceitar essa vida de entorpecimento? Quando foi que você parou de questionar? Quando foi que você se conformou em viver no ciclo da fuga? Fuga do desconforto, fuga da responsabilidade, fuga de si mesmo. Será que você percebe que cada vez que escolhe o caminho da distração fácil, você está se afastando da própria humanidade? Você entende que viver anestesiado é viver abaixo da sua condição racional? Você já percebeu que nunca te ensinaram a parar, pensar e refletir profundamente? Já percebeu que desde criança você foi condicionado a obedecer, a seguir regras que não questionou, a aceitar padrões de sucesso, de felicidade, de vida, sem nunca se perguntar
se tudo isso fazia realmente sentido para você. E se a vida que você vive hoje não for realmente sua, mas apenas um roteiro social que você herdou, aceitou e nunca ousou reescrever. E se essa sensação constante de vazio for exatamente o sinal de que você está vivendo contra a sua própria natureza racional, contra a sua própria vocação para a liberdade? Por que será que tantos homens hoje estão presos no ciclo do vazio? Será que é porque nunca aprenderam a olhar para dentro? Nunca aprenderam a se perguntar: o que é uma vida boa? O que é uma vida digna? O que é uma vida que vale a pena ser vivida? Será que você já percebeu que ser livre não é fazer o que se quer, mas escolher pela razão o que se deve fazer? E se for exatamente isso que está faltando na sua vida? Dever, disciplina, princípios, norte, direção? Será que você percebe que, ao fazer isso, você se torna cada vez mais refém da opinião alheia, da aprovação digital, dos padrões fabricados? E se eu te disser que enquanto você viver para ser aceito, nunca vai ser livre? E se eu te disser que sua liberdade só começa quando você para de se preocupar em agradar, em se encaixar, em ser validado, e começa a viver segundo aquilo que sua própria consciência determina como certo, necessário e digno? Você entende que não existe caminho para a realização sem enfrentar o desconforto? Que não existe crescimento sem dor? Que não existe dignidade sem renúncia? Ou você vai continuar acreditando na ilusão de que é possível ter uma vida plena, intensa e significativa, vivendo no piloto automático, fugindo do desconforto, anestesiando a própria consciência? Por quanto tempo mais você vai se permitir viver desconectado de si? Por quanto tempo mais vai aceitar uma existência pautada em consumo, distração e fuga? Até quando você vai adiar o encontro inevitável com sua própria consciência? Kant te perguntaria agora: você vive segundo máximas que poderiam ser leis universais? Ou suas ações são apenas respostas imediatas a desejos passageiros, estímulos externos e carências que você nunca parou para entender? Será que você percebe que toda vez que escolhe o conforto imediato, você está sacrificando sua liberdade futura? Que cada escolha fácil, cada prazer fugaz, cada distração que parece inofensiva, na verdade, te acorrenta cada vez mais num ciclo de dependência, de vazio e de mediocridade? E se o preço da verdadeira liberdade for exatamente esse: abrir mão do que é fácil, do que é imediato, do que é raso, para construir uma vida orientada por princípios, por dever, por propósito? Você está disposto a pagar esse preço? Ou prefere continuar anestesiado, vivendo uma ilusão de liberdade, enquanto sua consciência grita, lá no fundo, pedindo socorro? Pergunta para si mesmo, com toda a honestidade que sua alma for capaz de suportar: quem eu estou me tornando? Essa vida que eu estou levando me leva para onde? Me aproxima de quem eu quero ser? Ou me distancia cada vez mais de mim mesmo? Porque no fim, meu amigo, a vida te oferece só duas escolhas: ou você desperta, ou segue vivendo no ciclo do vazio, anestesiado, perdido e prisioneiro de si mesmo. E a decisão só pode ser sua.